Burkina Faso, por décadas, foi tratada como uma terra de ninguém, uma vasta mina de riquezas naturais ao dispor de interesses estrangeiros, especialmente os da antiga potência colonial, a França. Sob o solo árido do país repousam algumas das maiores jazidas de ouro da África Ocidental. No entanto, para o povo burkinense, esse ouro jamais significou prosperidade. Muito pelo contrário, o que deveria ser sinônimo de desenvolvimento transformou-se em um motivo de expoliação, desigualdade e dependência. A história do saque do ouro de Burkina Faso é mais do que um mero caso de exploração econômica. É o reflexo de um sistema global injusto, onde nações ricas continuam a enriquecer às custas do sofrimento da miséria das populações africanas. Antes de 2022, cerca de 90% da exploração aurífera em Burkina Faso estava nas mãos de empresas estrangeiras, em sua maioria canadenses, britânicas e australianas, mas com forte presença de capitais franceses por trás dos bastidores. Essas companhias operavam sob contratos altamente vantajosos, garantindo lucros astronômicos com impostos irrisórios pagos ao Estado burkinense. Estima-se, em média, que Burkina Faso arrecadava cerca de 1 bilhão por ano com a mineração de ouro antes da chegada de Ibrahim Traoré ao poder, mas esse número é profundamente enganador. Ele não representava a verdadeira riqueza gerada pelas minas do país, mas apenas uma migalha que sobrava para o Tesouro Nacional depois que os lucros eram drenados para multinacionais. As verdadeiras cifras, aquelas que revelam o tamanho do roubo, apontam que a produção aurífera poderia render até 4 bilhões anuais ou mais, se gerida sob controle estatal eficiente e transparente. Enquanto toneladas de ouro eram transportadas sob escolta para fora do país, muitas vezes diretamente para a França, Burkina Faso afundava em uma crise crônica de desenvolvimento. Hospitais públicos sem medicamentos, escolas em ruína, desemprego em massa, fome crescente e uma juventude sem perspectiva. Era um retrato brutal de um país rico em recursos, mas empobrecido por uma lógica de saque. Essa lógica é parte de um sistema maior, o neocolonialismo, em que antigas potências coloniais mantêm controle sobre ex-colônias africanas, não mais pela força militar direta, mas por meio de mecanismos financeiros, econômicos e políticos. A França, nesse cenário, desempenhou um papel notório, além do domínio sobre os setores estratégicos da economia burkinense. Paris mantinha controle indireto sobre a política monetária de diversos países africanos por meio do franco CFA, uma moeda herdada da era colonial ainda hoje vinculada ao tesouro francês. Com a chegada do capitão Ibrahim Traoré ao poder, por meio de um golpe de Estado apoiado por setores jovens do exército e grande parte da população, iniciou-se um processo de ruptura com as amarras externas. Jovem, carismático e nacionalista, Traoré assumiu o governo sob a bandeira de soberania e da justiça econômica. Em seus primeiros discursos, deixou claro que Burkina Faso não seria mais colônia de ninguém. Uma das medidas mais simbólicas e decisivas do novo governo foi a retomada do controle sobre parte da exploração do ouro. Empresas estrangeiras foram obrigadas a renegociar uma fiscalização mais rígida sobre a produção, transporte e exportação do minério. Com isso, as receitas oriundas da venda do ouro aumentaram drasticamente. Estima-se que entre 2022 e 2024, Burkina Faso tenha arrecadado cerca de 11 bilhões de dólares, um valor significativamente superior aos padrões anteriores. Contudo, circulam nas redes sociais e em discursos populares números ainda mais elevados. Fala-se de 18 bilhões de dólares, embora esses dados careçam de comprovação oficial.
Alguns analistas acreditam que esse montante pode incluir reservas nacionais acumuladas ou ouro confiscado de operações ilegais que eram tolerados ou acobertados em governos anteriores. De qualquer forma, a discrepância entre os números mostra algo essencial. Burkina Faso sempre foi capaz de gerar riquezas extraordinárias, mas nunca teve o controle sobre elas. A nova postura do governo não passou despercebida pelas antigas potências. A França, que há décadas exercia um papel de protetora na região do Sahel, viu-se expulsa não apenas militarmente, com o fim da Operação Burkina e a retirada de tropas no território burkinense, como também economicamente. O corte de laços com Paris foi acompanhado por uma guinada geopolítica em direção à Rússia, à Turquia e a outras potências emergentes numa tentativa de diversificar parcerias e escapar do jugo francês. Para muitos, o caso de Burkina Faso é hoje símbolo de um movimento mais amplo que começa a ganhar força em vários países africanos. O despertar para a necessidade de soberania sobre os seus próprios recursos. A juventude de Burkina Faso, que foi às ruas empunhando bandeiras nacionais de cartazes como a França fora e o ouro é do povo, mostrou que a paciência com o neocolonialismo chegou ao fim. Contudo, os desafios são imensos. A gestão dos recursos, por mais nacionalizada que seja, ainda enfrenta riscos como corrupção interna e instabilidade política e as ameaças de grupos armados que continuam atuando no norte e leste do país. Além disso, há uma pressão internacional constante, explícita e velada para que Burkina Faso volte à velha lógica de submissão. Ainda assim, o que está em jogo hoje em Burkina Faso não é apenas o controle sobre as minas de ouro, é a reconstrução de um projeto nacional soberano capaz de transformar a riqueza soberana em bem-estar coletivo. É a tentativa corajosa de um pequeno país africano de romper séculos de exploração e escrever sua própria história com suas próprias mãos. E se o ouro foi durante muito tempo a maldição de Burkina Faso, talvez agora, sob uma nova liderança e com apoio do seu povo, ela possa finalmente tornar-se uma bênção. Traoré sempre a bater recordes. Hoje Traoré mostrou, deixa eu arranjar aqui a minha gola, perdão, peço desculpas, deixa eu tentar bem apresentável, porque vocês são o meu patrão e eu não posso estar de qualquer maneira. Continuando, Traoré mostra que na verdade os recursos africanos não são uma maldição. Por anos, países africanos acreditaram, aliás, nós africanos acreditávamos que ter recursos naturais no seu país significa maldição, significa pobreza, significa guerras que vão acontecer. Mas hoje Ibrahim Traoré está a mostrar para o povo africano que com uma boa gestão, uma gestão responsável, uma gestão nacionalista, é possível fazer com que os recursos africanos possam beneficiar o povo. Algo que não acontece em muitos países africanos. Nós temos vários exemplos que eu posso citar. Um dos maiores exemplos que eu cito é da República Democrática do Congo. Se vocês tivessem noção do quanto a República Democrática do Congo é rica, a República Democrática do Congo tem tudo aquilo que é minério, que o mundo precisa para desenvolver tecnologias, para desenvolver recursos energéticos. Mas infelizmente a instabilidade, a guerra, por vezes propositada para fazer com que esses recursos possam ser drenados sem pagar aquilo que o país realmente merece. Muitos países também não ficam atrás. Angola, com exemplo da corrupção que é reservas de petróleo do mundo, as maiores reservas de gás do mundo, que acontecem em vários países africanos, faz com que os africanos prefiram não ter esses recursos do que tê-los e não usufruir disso. Porque na verdade quem está a aproveitar isso são aqueles que vêm de fora, são as colônias, as ex-colônias que se aproveitam e continuam a drenar, mas isso graças à incompetência e à corrupção de muitos dos governantes africanos que de propósito fazem com que seus países entregam seus países, os seus recursos de mão beijada sem beneficiar a população. Então hoje Ibrahim Traoré
vem nos ensinar mais uma lição. Percebam, com a França tinha 1 bilhão e deviam ganhar 4. Mas com Ibrahim Traoré temos 11 bilhões e com suspeita de 18 bilhões de dólares no cofre. Isso é muito dinheiro. É muito dinheiro, é um dinheiro necessário para Burkina Faso ter recursos militares para poder se defender, para Burkina Faso ter recursos energéticos, ter recursos agrícolas e ter recursos humanos, que é o mais importante. Formar mais jovens para poder suprir as necessidades e também qualificar esses jovens para o mercado de emprego e para a evolução de Burkina Faso, perdão. Então isso é muito importante nesse momento. Eu fico muito feliz com esse tipo de notícias. Ibrahim Traoré está a mostrar que a gestão responsável e com vontade, uma gestão que realmente é para beneficiar o povo, pode dar resultados favoráveis. Mas o que acontece na África nós sabemos muito bem. Não vamos estar aqui a falar sempre. Mas coloquem nos comentários a propósito, me deem ideias de vídeos. Quero voltar a fazer documentários porque eu sei que vocês gostam. Então coloquem ideias nos comentários de vídeos, temas. Eu estou aqui para servir e para trazer aquilo que realmente vos agrada. Muito obrigado a vocês que terão um tempinho do vosso tempo, né? Um tempinho do vosso tempo. Mas eu sou muito grato e esse projeto é um projeto que já completei 5 anos recentemente. Nunca imaginei que estaria nesse nível. Graças a vocês eu estou aqui. Então peço que compartilhe e dê aquele like maravilhoso para que nosso projeto possa crescer cada vez mais. Não esqueça que o lema do canal é Olhar África, é uma perspectiva africana. Tchau.